Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou a Beatriz Dovalle e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Trabalho voluntário e artesanato são associados ao menor risco de demência em idosos. Motorista que não cometer infração será premiado com desconto em taxas. E pessoas totalmente cegas voltaram a enxergar após transplante de córneas feitas com tecido de porco. Uma projeção do Ministério da Economia apontou que a tecnologia 5G pode gerar mais de 100 bilhões de reais para a economia brasileira até 2030. A disseminação da nova geração de internet vai permitir também a abertura de negócios em segmentos como inteligência artificial e processamento de dados. O 5G é até 100 vezes mais rápido que o 4G. Enquanto a geração anterior conecta simultaneamente por metro quadrado em torno de 10 mil dispositivos, o 5G consegue chegar a 1 milhão. Em novembro de 2021, o leilão de faixas de frequência para operação do 5G arrecadou mais de 47 bilhões de reais, além de ter permitido a entrada de novas tecnologias no setor de telecomunicações. As empresas vencedoras assumiram uma série de compromissos, entre eles os de fornecer tecnologia 4G ou superior em áreas sem cobertura, instalar fibra ótica na região norte e implementar projetos de conectividade em escolas públicas. A expectativa é que até o fim de setembro o 5G esteja disponível em todas as capitais do Brasil. Na Itália, começou a ser testado um ônibus elétrico que dispensa motorista. Olha só. Com menos de 5 metros de comprimento e apenas 2 de largura, o ônibus elétrico, desenvolvido por uma startup francesa, pode transportar até 14 passageiros. O veículo, que é totalmente autônomo, corre a uma velocidade máxima de 25 km por hora e conta com uma autonomia de até 9 horas por dia. Graças a um sensor, o ônibus pode detectar e desviar de obstáculos que estejam no seu caminho. Mesmo dispensando a ajuda de um condutor, o ônibus contará com a presença de um motorista a bordo para dirigir o veículo sempre que necessário, utilizando um controle remoto. O veículo será gratuito e deve ser testado em passageiros até outubro. Após os testes, estará disponível para o transporte de pessoas até o ano de 2023 para um percurso de 2 quilômetros até a área hospitalar da cidade de Turim, na Itália. O número de chaves do Pix no Brasil já é mais que o dobro de toda a população. O sistema de pagamento caiu no gosto dos brasileiros pela praticidade. Um levantamento do Banco Central revelou que o número de chaves Pix registradas já passou de 478 milhões em julho deste ano. E com isso, ultrapassa o dobro da população brasileira, com cerca de 215 milhões. Em maio de 2022, as transações somaram 889 bilhões de reais e tiveram um valor médio de R$ 460. E as novas modalidades do sistema também vêm crescendo desde o fim do ano passado. Em julho, o número de transações de Pix-Saque atingiu 268 milhões e de Pix-Troco, mais de 3 milhões de reais. A maioria das chaves cadastradas é aleatória. Em seguida, aparecem as que usam o CPF. Segundo a Febraban, 7 em cada 10 movimentações bancárias são realizadas por meio de canais digitais. Entre o total de movimentações, 56% são do celular e somente 3% de agências bancárias. Outro dado curioso é que os usuários que realizaram mais de 30 Pix por mês em março de 2022 eram quase 4 milhões, um aumento de 809% em relação aos 12 meses anteriores. No mesmo mês, foram contabilizados 29 milhões de usuários cadastrados no Pix. E a expectativa é que até 2025 sejam 51 milhões, ou seja, uma alta de 72%. A Argentina realizou o 4º Campeonato Federal de Assados em Buenos Aires. A competição reuniu churrasqueiros das 23 províncias do país e brindou a tradição, mas também a diversidade. Mestres das carnes acenderam o fogo no 4º Campeonato Federal de Assados em Buenos Aires. Assado é como os hermanos chamam o churrasco.
Milhares de pessoas prestigiaram o evento realizado na Avenida 9 de Julho, que é considerada uma das mais largas do mundo e cujo nome é uma homenagem à independência do país. Fuerte porque el tema de los asados genera en la gente alegría. Churrasco gera felicidade nas pessoas e é isso que sente. As pessoas ficam felizes ao comer um churrasquinho. Churrasco também é estar com a família. É o que a gente faz aqui na Argentina quando compartilhamos um churrasco. Compartilhamos com toda a família. O churrasco nos une, significa unidade aqui em nosso país. A la familia, entonces une. El asado significa unidad acá en nuestro país. De acordo com o site de turismo da cidade, competidores representando todas as 23 províncias da Argentina montaram quiosques ao longo da avenida. Durante o Campeonato da Brasa, os participantes tiveram de preparar diferentes cortes de carne diante de um júri de especialistas. Como jurado, avaliou a apresentação de 4 pratos no total, o grau de cozimento e o sabor. E a grande campeã foi Nathalie Soares, da província de São Luís, região central da Argentina. A gastronomia é muito difícil para as mulheres. O que nos cabe na cozinha? Fazer salada ou sobremesa. Podemos muito mais do que isso. Estou feliz por ter vencido. Assim que nada, feliz. Este ano, a diversidade não ficou restrita aos cortes. Um sabor a mais na arte do assado argentino. E agora uma boa notícia para você que é motorista. Se não cometer nenhuma infração, ou seja, nenhuma multa por 12 meses, será premiado pelo governo federal com desconto em taxas. Aí é só se inscrever no cadastro positivo pela Carteira Digital de Trânsito ou pelo site da Secretaria. O condutor pode se inscrever por meio da Carteira Digital de Trânsito ou pelo site da Secretaria. Entre as vantagens, o motorista que não tiver cometido nenhuma infração no período de 1 ano pode receber descontos, benefícios e incentivos por boa conduta. Segundo a Secretaria, entre os benefícios estão o desconto na renovação da CNH, o crédito em estacionamentos rotativos, entre outros. A ferramenta para realizar a inscrição deve ser disponibilizada até setembro. O cadastro vai conter a relação dos condutores que não cometeram infração de trânsito no período de 1 ano e que vão ter conduta premiada. O condutor precisa manifestar a sua intenção de ser inserido no cadastro positivo para ganhar os descontos. A inserção não é automática. A Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura ainda está regulamentando o processo de adesão ao cadastro e o passo a passo que o condutor deve seguir para entrar no cadastro positivo. O Brasil tem o segundo maior número de donos de jatinhos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E esse mercado está em ascensão no país, especialmente com compartilhamento de cotas. Quem não sonha em ter um desses? Explorar o céu, atravessar longas distâncias em pouco tempo, poder estar em vários lugares no mesmo dia. E tudo isso com todo luxo e conforto, sem precisar encarar check-ins ou aguardar horários de embarque. A aviação executiva cresce a cada dia. Só nos 4 primeiros meses do ano, o número de jatos executivos no país teve alta de 8,7%, segundo dados da ABAG, a Associação Brasileira de Aviação Geral. E a tendência, segundo especialistas, é de avanço ainda mais significativo nos próximos meses. Você teve no Brasil, nesses últimos anos, uma quantidade de IPOs, que são empresas abrindo seu capital na bolsa e os acionistas originais colocando uma quantidade grande de dinheiro no bolso, ou de fusões e aquisições de empresas, que movimentou muito o mercado de capitais e gerou muito valor, né? Gerou riqueza essa que é capaz de consumir serviços de aviação privada. O Rogério Andrade é CEO de uma empresa líder no segmento de compartilhamento de aeronaves executivas, uma modalidade que tem facilitado a aquisição de aviões particulares por meio de cotas. Mas, segundo ele, a vantagem não está só no preço, bem mais acessível. Um avião de 20 milhões de reais com 10 cotistas, por exemplo, sai em torno de 2 milhões para cada um. Fora que a empresa administradora fica responsável por toda a logística. Toda a parte chata do ter uma aeronave fica por nossa conta. Somos nós que cuidamos dos tripulantes, da manutenção, da logística, da relação com a ANAC, da contratação do seguro e todos os outros serviços que fazem parte do ter ou voar uma aeronave. O nosso cliente fica só com a parte boa.
E é claro que os custos mensais de tudo isso também são divididos. Mas para quem quer uma aeronave para chamar de só sua, são várias as possibilidades. O jato leve Phenom 300 da Embraer é o modelo mais vendido da categoria nos últimos 10 anos em todo o mundo. E a procura por um desses tem crescido aqui no Brasil. E além dele, tem inúmeras outras possibilidades chegando ao mercado, como esta aqui, que prioriza a segurança. A segurança é um dos principais critérios no momento da compra de um avião. E o Jet Vision da Cirrus traz este ano uma novidade que impressiona. No caso de algum problema com o piloto, a aeronave faz um pouso de emergência sozinha, sem interferência humana. Basta que qualquer passageiro aqui dentro acione um botão que fica bem aqui em cima, no teto. O Vision Jet foi exposto na Alabácia, a maior feira de aviação executiva da América Latina, que apresenta aeronaves e soluções tecnológicas para o mercado de aviação executiva, como este motor, que será usado em futuros aviões e helicópteros elétricos. Isso vai acontecer quando? Existe uma previsão? Olha, a indústria toda de eletrificação trabalha com um deadline, um prazo assim estimado de 2025, 2026. É a mesma previsão de entrega deste helicóptero elétrico. A Embraer está desenvolvendo todo um ecossistema para esse veículo virar autônomo. Então a gente vai começar inicialmente com o piloto e depois, no futuro, ele vai voar sem os pilotos. Um futuro que já começa a bater a porta e que deverá gerar uma economia significativa ao passageiro. A eletrificação ela consegue reduzir em 40% a 50% os custos operacionais. Mas enquanto o usuário aguarda essa solução que ainda leva 4 anos para ser concretizada, a Flapper apresentou na feira outra proposta que já começa a chamar a atenção de quem busca por um serviço de aviação mais em conta. A gente lançou o Flapper Pool. O Flapper Pool você freta o seu avião exclusivamente naquele dia, naquele horário que é melhor para você. E se você não usar todos os assentos, você pode colocar os assentos disponíveis à venda. Com isso você consegue reduzir o seu custo. As possibilidades estão aí, sempre mais acessíveis e permitindo que o sonho de muitos chegue cada vez mais perto. E olha só, uma artista israelense entra nas águas quentes e salgadas do Mar Morto para inspecionar suas últimas criações, cobertas de cristais de sal que brilham ao sol da manhã. Veja só. O Mar Morto, que está localizado na fronteira da Jordânia e Israel, é o ponto em terra seca mais baixo do mundo. As criações usam desde um vestido de bailarina até a armação de metal de um abajur, que ficam imersos por semanas para serem magicamente transformados em esculturas por camadas de sal. Gosto de não ter controle sobre tudo e o Mar Morto me ensinou isso. Você se torna humilde quando entende que o desejo do mar é o que prevalece. Este ano, vou ter essa cor e esse tamanho de cristal. Por isso, é necessário ser humilde. Landau pendura os objetos em molduras na água, que é cerca de 10 vezes mais salgada que a do mar. Alguns trabalhos ficam tão pesados com o sal grudado que devem ser carregados por 4 pessoas. Aqui você vê um tipo de objeto feito de arame farpado. Na verdade, são farpas que são muito ameaçadoras e afiadas. Também é possível notar como elas se tornaram bastante revestidas e meio seladas, nevadas, parecendo escamosas. Parece leve, mas é extremamente pesado. Então essas águas são realmente um laboratório. A artista adverte que presencia o desastre causado pelo homem no mar, que é cenário bíblico há milênios. O nível da água caiu cerca de 1 metro por ano nas últimas décadas e o Mar Morto perdeu 1/3 da superfície desde 1960. Israel e Jordânia desviaram as águas do Rio Jordão, que alimentam o lago, enquanto exploram seus minerais. É meio complexo. Meu trabalho realmente lida com isso. Eu chamo de multicamadas. A arte pode ser específica sobre certas questões sociais, políticas e ecológicas. Para mim, é como um cristal. Há todas essas coisas que se juntam, a pessoa e a comunidade, o político e o pré-histórico.
Dezenas de esculturas de Landau do Mar Morto, assim como antigas e novas instalações de videoarte, estarão em exibição em outubro no Museu de Israel, em Jerusalém. Cientistas dos Estados Unidos identificaram a possível causa de partos prematuros ao encontrarem uma proteína que contribui para acelerar o processo de nascimento. Pesquisadores da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, encontraram uma nova pista para entender a razão do parto prematuro. Eles identificaram uma proteína que atua no relaxamento do útero e favorece o nascimento antes de finalizar o tempo de gestação. Os cientistas esperam que a descoberta abra caminho para tratamentos capazes de assegurar o parto no momento adequado. Com a descoberta, 3 drogas já estão sendo testadas em animais. No estudo, os pesquisadores usaram amostras de tecido para explorar a dinâmica do útero. A ação da proteína na camada responsável pelas contrações foi observada pela primeira vez. A proteína permite a passagem de átomos de cálcio, que ativam a produção de óxido nítrico, que mantém o órgão em estado de relaxamento. Os pesquisadores asseguram que o estudo abre novas possibilidades de trabalhar a prevenção ao parto prematuro e não só por causas hormonais. A cada ano, cerca de 13 milhões de bebês nascem com menos de 37 semanas de gestação. Dados do Ministério da Saúde revelam que no Brasil são mais de 300 mil casos de nascimentos prematuros todos os anos, o que equivale a 11% dos nascimentos. Um novo estudo elaborado por cientistas australianos indica que a falta de vitamina D no organismo, além de fraqueza óssea, pode causar demência. Segundo um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e do Instituto de Pesquisas René Rachot da Fiocruz, cerca de 16% da população brasileira com mais de 50 anos tem níveis insuficientes de vitamina D, podendo ter um impacto bem mais amplo do que se imagina, sendo capaz de se estender ainda a um cenário de diabetes, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes e até mesmo algumas formas de câncer. A tendência foi compreendida em um outro estudo, feito por pesquisadores da Universidade do Sul da Austrália, que descobriram que as doenças citadas estão ligadas a um quadro de inflamação crônica do organismo, e a falta de vitamina D também está diretamente relacionada a um estado contínuo de inflamação do organismo. A importância do composto é porque, embora chamada de vitamina, a substância é um hormônio que atua na regulação do cálcio e do fosfato no corpo humano. Os achados do estudo sugerem, portanto, que manter taxas adequadas da vitamina D podem prevenir complicações secundárias da obesidade e reduzir o risco ou a severidade de doenças crônicas. Para aumentar os níveis dessa substância no corpo, a melhor indicação é a exposição ao sol de braços e pernas antes das 10 horas da manhã, durante 15 a 20 minutos, 3 vezes por semana, e, se possível, praticando o exercício físico, como uma caminhada, para uma melhor eficácia. Você sabia que o trabalho voluntário e o artesanato são associados ao menor risco de demência em idosos? E não é só isso. Tem mais informação importante para você acompanhar agora. Com o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida para os próximos anos, também cresce a preocupação de cientistas sobre como evitar um dos problemas mais comuns ao avanço da idade, a demência. Um trabalho publicado na revista Neurology da Academia Americana de Neurologia fez uma revisão de artigos científicos e chegou à conclusão de que algumas atividades de lazer podem reduzir o risco de demência. Mais de 2 milhões de pessoas que não sofriam da doença foram acompanhadas por pelo menos 3 anos. Nesse período de observação, foi verificado que cerca de 75 mil pessoas desenvolveram demência. Os autores do trabalho concluíram que indivíduos que se envolviam em alguma atividade de lazer tiveram um risco menor de desenvolver a doença, em comparação com aqueles que não faziam nada. Fazer artesanato, praticar esportes ou voluntariado são apontados como aliados de um envelhecimento saudável. As atividades mentais, como leitura e jogos, foram associadas a um risco 23% menor de demência. Já as atividades físicas, como caminhada e natação, contribuem com um risco 17% menor. E as pessoas engajadas em eventos sociais, como aulas e trabalho voluntário, tiveram 7% menos chances de ter a doença.
Mais de 30% dos pacientes de Covid-19 apresentam problemas neurológicos. O estudo brasileiro mostra como o coronavírus afeta o cérebro, causando perda de memória, depressão e ansiedade. O estudo, coordenado pela Universidade Estadual de Campinas e pela Universidade de São Paulo, apontou que problemas neurológicos estão entre as complicações mais frequentes da Covid-19. Fora do sistema pulmonar e afetam mais de 30% dos pacientes. A perda de memória, falta de concentração e atenção, raciocínio lento, sonolência, fadiga excessiva, ansiedade, depressão, dificuldades com linguagem e outros prejuízos cognitivos e cerebrais podem ser efeitos da doença. Segundo os pesquisadores, os sintomas costumam ser associados sobretudo a quadros graves, mas atingem também quem teve quadros moderados ou leves da doença. Eles explicam que a Covid é capaz de modificar o cérebro e sua estrutura cortical com ou sem a presença do vírus no cérebro. O sintoma pode se originar de uma inflamação sistêmica por causa da doença. Os estudiosos também querem determinar se o vírus causa alterações semelhantes em outros órgãos, o que pode encurtar caminhos de tratamento. Um estudo realizado por uma universidade sueca mostrou que diversas pessoas totalmente cegas voltaram a enxergar após realizarem um transplante de córneas feitas com tecido de porco. Após 2 anos de experimentos, profissionais da Universidade de Linköping, na Suécia, realizaram uma descoberta que, em pouco tempo, pode ser fundamental no tratamento da cegueira. Para a criação da córnea, os cientistas utilizaram como matéria-prima o colágeno, principal proteína da córnea humana. O material já é utilizado como curativo para feridas em cirurgias realizadas nos Estados Unidos e também é fundamental para que a córnea ficasse o mais natural possível, causando uma resposta positiva no corpo. Outra característica é que o órgão feito a partir do tecido do porco pode ser armazenado por 2 anos, o que também facilita a sua operação de armazenamento e implantação, diferente das córneas doadas, que devem ser utilizadas em um intervalo de menos de 2 semanas. Os resultados dessa pesquisa indicaram que a ação desse transplante são semelhantes ao transplante convencional, além de ser menos agressiva ao corpo humano. Todos os 14 participantes que estavam totalmente cegos antes do experimento recuperaram parcialmente ou totalmente a visão depois do transplante. No mundo todo existem quase 13 milhões de pessoas esperando por um transplante de córnea, mas elas estão cada vez mais escassas nos bancos de doadores de órgãos. A cada 70 pessoas que precisam da córnea, apenas uma consegue realizar a cirurgia. Embora sejam necessários ensaios clínicos mais complexos para comprovar a medida, esse primeiro teste mostrou que a novidade é segura e eficaz. E uma empresa de tecnologia anunciou a criação de um robô com características humanas e com habilidades para reconhecer emoções e sentimentos. Nomeado de Cyber One, a inovação tecnológica possui 1,77 m de altura e pesa pouco mais de 50 quilos. O mais impressionante é a sua habilidade em reconhecer sentimentos e barulhos. Segundo a empresa, o robô reconhece 85 sons ambientais e 45 emoções humanas, sendo possível até mesmo consolar as pessoas em momentos de tristeza. Sua interação com pessoas normais só é possível graças a uma tela de LED curva localizada na cabeça do robô. Durante sua primeira apresentação realizada em Pequim, ele aparece segurando uma rosa, simbolizando que ele pode segurar objetos com peso de até 1,5 kg com apenas uma mão. Em entrevista coletiva, os desenvolvedores disseram que o processo de pesquisa e desenvolvimento do Cyber One combinou tecnologias de diversos setores, incluindo percepção e cognição biônica, biomecatrônica, inteligência artificial,
Big Data, computação em nuvem e navegação visual. Ainda não há informações sobre preço ou quando o novo robô será comercializado, mas quando isso acontecer, estima-se que os interessados terão que desembolsar entre $89 mil e $104 mil para levá-lo para casa. Na Islândia, uma erupção vulcânica se tornou alvo de turistas que buscam uma aventura inesquecível. O passeio envolve uma caminhada de mais de 90 minutos para chegar até o local. A erupção no Monte Fagradalsfjall, na Islândia, atrai cada vez mais curiosos fascinados com o espetáculo da natureza. O fenômeno, que começou no início de agosto, está localizado a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, a capital do país, e fica em uma área de difícil acesso. Os turistas precisam passar por uma trilha de cerca de 90 minutos para chegar ao local. Começamos do estacionamento, fizemos uma subida em toda a trilha. Vimos lava antiga de um ano atrás que está toda preta, então já te coloca no clima. Depois tem um campo de pedras que é muito difícil de passar. Então chegamos, estávamos no cume, escalamos e a primeira coisa que vimos era uma lava muito laranja, fluorescente, que realmente chamava atenção. É muito emocionante ver uma erupção diretamente assim, é realmente fantástico. Você pode realmente ver toda a força da natureza aqui, é um espetáculo que nunca tivemos a oportunidade de ver. É diferente de trilhas com paisagens bonitas, é algo que provavelmente só vamos ver uma vez na vida, então vamos lembrar disso por algum tempo. A Islândia possui atualmente 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o que representa o maior número do continente europeu. A lava no Monte Fagradalsfjall se ergue em uma rachadura de 360 metros de comprimento, com jatos de lava que chegam a 15 metros de altura. O fluxo de lava nas primeiras horas de cada erupção foi calculado em 32 metros cúbicos por segundo, valor de 4 a 5 vezes maior do que a erupção no início de 2021. Agora você vai ver uma história que vale muito a pena ser compartilhada. Como um gesto tão simples para uma pessoa pode se tornar algo tão grandioso para outra, principalmente se ela for uma desconhecida. Um verdadeiro exemplo de amor ao próximo. Olha só. Uma cena rara. A atendente percebe a dificuldade para comer de uma cliente com deficiência visual grave. Resolve então sentar-se à mesa para ajudá-la, já que a amiga sentada ao lado também tem dificuldades para enxergar. Foram cerca de 10 minutos do apoio que rendeu a gravação deste vídeo, que agora vira reportagem. O caso aconteceu há poucos dias aqui neste shopping, na zona leste de São Paulo. Foi uma funcionária daquele restaurante japonês ali que protagonizou a atitude que deveria ser comum a todos. Mas infelizmente não é, e é por isso que chama tanta atenção. A Camille, de apenas 17 anos, tem muito a ensinar e é por essa razão que hoje nossa equipe está aqui. Vamos conhecê-la? Oi, Camille, tudo bem? Posso te dar um abraço? Camille, acho que você não imaginava que uma equipe de TV pudesse vir atrás de você devido a um gesto tão simples, né? Que deveria ser tão comum. Mas a gente veio sim, porque a gente quer ouvir da tua boca o que você disse para nossa produtora, com quem você conversou mais cedo, sobre a frase que guia a sua vida. Que frase que é? Fazer o bem sem olhar a quem. Ah, que bom seria se todos colocassem em prática a frase que traduz, inclusive, um dos principais ensinamentos bíblicos. Se a gente pegar na palavra de Deus, a gente vai ver que Jesus, ele tinha essa empatia, podemos assim dizer, né? Ele se colocava no lugar do outro. Muitos que Jesus curava, eu já tive a oportunidade em Israel, e eu fiquei 30 dias estudando lá. E lá eles dizem que a maioria daqueles que Jesus curou foram aqueles que gritou crucificam. Ou seja, Jesus não esperava nada em troca, a não ser, né, amar aquele que está do lado. Para Camille, que é cristã, tudo isso é muito claro. E não para por aqui. O sonho da menina que hoje cursa o último ano do ensino médio é se formar em farmácia. Não por acaso. Para ajudar as pessoas. Pela vontade de ajudar as pessoas mesmo. Ajudar o próximo faz parte da vida da atendente, que aqui não pensou duas vezes antes do gesto nobre. Ela me pedia ajuda para auxiliar ela com a mão,
para colocar no prato, para pegar, para passar no molho, né? Camille conta que ofereceu ajuda mesmo diante do receio de que aquela atitude pudesse comprometer o emprego, conquistado há apenas 3 meses. Eu pensei que poderia, né? Por conta de eu dar uma parada no serviço para poder dar as informações, né? Pelo contrário, a gerente do local reconhece a nobreza da ação. Isso vai ajudá-la ainda mais, né? Porque a gente descobriu não, o lado dela, assim, que nos surpreendeu. Camille ensina aos brasileiros a lição que parece estar esquecida. Um estudo sugere que a empatia não é tão comum entre a população do país, apesar da fama de povo alegre e simpático. O Brasil aparece na posição de número 51 em um ranking que avaliou a capacidade de mais de 100 mil entrevistados, de 63 países, de se colocarem no lugar do outro. O nosso país, infelizmente, ele tem aquela fama que todo mundo quer enganar todo mundo, quer ter vantagem. E eu percebo que as pessoas aqui no nosso país, elas têm muito medo disso. Elas têm muito medo de serem enganadas. Às vezes as pessoas, elas acabam se tornando mais receosas de ajudar aquela pessoa. Não, mas se ela for me enganar, e se ela for me roubar, e se ela for isso, aquilo. E, infelizmente, esse é o reflexo das experiências que nós temos aqui. A pesquisa elencou o Equador como o país mais compreensivo do mundo. Mas o que surpreende, segundo o especialista, são países que passaram por guerras estarem entre os 10 com maior empatia. Então, se a gente pegar na nossa história, os países que passam por guerra, eles aprendem a derrubar as suas máscaras, eles aprendem a se unir e se ajudar. Então, infelizmente, às vezes precisamos de experiências muito negativas ao extremo para entender que nós precisamos um do outro. Já entre os países menos empáticos do mundo, segundo a pesquisa, ocupam as 3 últimas posições: Estônia, Venezuela e Lituânia. Uma pena, ressalta Camille, que garante que ajudar dá aquela felicidade, sabe, de você pensar que você está ajudando uma pessoa que nem te conhece. Ajudar o próximo gera os chamados hormônios da felicidade, como endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. Eu sempre digo para os meus pacientes que quando a gente faz aquilo que é o certo, aquilo que é o correto, aquilo que é bom para o outro, o maior beneficiado somos nós mesmos, porque isso gera não só o bem-estar emocional, mas também físico. Isso é comprovado cientificamente. E é tão simples conquistar tudo isso. Segundo o psicanalista, a receita envolve 3 ingredientes: curiosidade, ausência de julgamentos e o ato de ajudar. Você sabe que na minha profissão, eu tenho que ser um bom ouvinte. E uma das coisas que me baseia na minha profissão é fazer os passos que Jesus fazia. É ouvir, é não julgar e oferecer para o outro aquilo que realmente ele precisa. Não é o que eu quero oferecer, é o que ele precisa. Eu acho que se a gente seguir esse exemplo de Jesus, olha como o nosso mundo pode se tornar tão melhor. Artistas ucranianos e americanos estão transformando uma pilha de carros queimados que foram destruídos nos primeiros dias da guerra na Ucrânia com girassóis brilhantes e ainda estão arrecadando recursos para projetos de reconstrução e outras causas. O grupo de pintores da Ucrânia e dos Estados Unidos planeja vender imagens digitais do trabalho como tokens não fungíveis, os conhecidos NFTs. Os carros foram em grande parte recuperados na cidade de Irpin, nos arredores da capital, de uma ponte destruída pelas forças ucranianas para impedir o avanço de tanques russos. O projeto atraiu a atenção daqueles que dizem que é errado criar beleza a partir dos destroços da guerra. Mas os artistas insistem que seu trabalho foi sancionado pelos líderes da cidade e ajudará os artistas ucranianos e os esforços gerais de reconstrução. As autoridades municipais aprovaram o trabalho e também garantiram aos artistas que nenhuma vida humana foi perdida naqueles carros. Uma ursa filhote foi resgatada na Turquia, desorientada. Segundo o Ministério da Agricultura e Florestas do país, a ursinha foi intoxicada depois de comer uma quantidade excessiva de um tipo de mel que provoca efeitos alucinógenos.
Balkis, como foi batizada, recebeu atendimento veterinário depois de comer um tipo de mel da flor chamada rododendro, que causa efeitos alucinógenos. A filhote foi resgatada desorientada e intoxicada. Imagens que circularam na internet mostram a ursa sentada de barriga para cima na traseira de uma caminhonete enquanto se balançava e choramingava. As autoridades locais disseram que nos próximos dias ela vai voltar para a natureza completamente recuperada. Um vídeo viralizou nas redes sociais em Ceilândia, no Distrito Federal. 3 garis estavam dançando enquanto trabalhavam. Olha só a animação do trio. As imagens mostram o trio se divertindo no caminhão da coleta de lixo do Serviço de Limpeza Urbana. Francisco Guilherme Araújo, Walisson Fernandes da Silva e Gustavo Pestana de Araújo disseram que um dos segredos para desempenhar o trabalho pesado é encarar a vida com leveza e bom humor. Os garis entram às 7 horas da noite e ficam até de madrugada trabalhando em prol da população. Então, haja repertório e coreografia. Mesmo com a descontração, eles dizem que muitas vezes são alvos de preconceito por atuarem como garis. Mas isso não os deixa desmotivados. Pelo contrário, eles seguem trabalhando com alegria. No dia do vídeo, um deles disse que estava desanimado por ser uma segunda-feira, dia mais pesado de trabalho, pois não vão às ruas aos finais de semana. Mas a dança deixou o trio mais animado, fazendo o tempo passar até mais rápido e, como de costume, realizando o trabalho com excelência. E falando em dança, um grupo de 7 bailarinas da cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, conquistou o 3º lugar no Festival de Dança de Joinville, considerado o maior festival de dança do mundo pelo Guinness Book. As bailarinas Amanda Poletti, Elaine Camilo, Iranis Guilaro, Carla Caetano, Márcia Coluna, Márcia Miranda e Rose Tsuji acabaram a disputa na 3ª posição na categoria para pessoas de mais de 40 anos de idade. Novidade do Festival de Joinville neste ano, que já está na sua 39ª edição. Juntas, elas participaram de várias apresentações em diversos palcos de Atibaia e também no palco do Teatro Juarez Machado, na mostra competitiva direcionada a pessoas com 40 anos. A disputa contra outras 9 coreografias foi acirrada, mas as bailarinas conquistaram o pódio depois de arrancar uma nota de 9,58 dos jurados. Para elas, a sensação de estarem entre as melhores no maior festival de dança do mundo foi emocionante, além de terem certeza que realizaram um excelente trabalho. No total, 23 estados brasileiros foram representados na competição, 11 deles chegaram nas primeiras posições nas premiações especiais e nas disputas do Festival 40+, do Meia Ponta e da Mostra Competitiva. São Paulo lidera a lista com 29 prêmios, seguido por Goiás e Santa Catarina, ambos com 11 prêmios, e Minas Gerais, com 10. Essa história só mostra que a idade não é empecilho para realizar o sonho de dançar num palco de verdade. E o Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!